Bom dia, bom dia, bom dia, quinta-feira! Amanhã é sexta, mas a semana não acabou, nós estamos quinta-feira. Bem-vindo à Semana da Comunicação Eficaz, nós estamos aqui para ministrar algo interessante, poderoso sobre a sua vida, mas antes de falar, eu quero dizer que a comunicação, ela faz parte do desenvolvimento, do crescimento, da tomada de decisão e também da conquista de resultados. A comunicação transforma o isolamento e o silêncio em conexão, tá? Em conexão. A escutativa como parte da comunicação é o que nós vamos falar nessa manhã, mas antes, compartilha aí, mande ela para alguém, clica no sininho, clica no joinha, me siga nas redes sociais para que você possa ter acesso a tudo de bom que nós temos trabalhado aqui nesses dias para te entregar, né, para, de fato, chegar até você ferramentas que podem gerar transformações, conexões e resultados na sua vida. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo! E eu quero dizer para você, nessa manhã, né, vou tomar aqui uma aguinha, a minha está trazendo um café para mim ali. Eu quero dizer para você que a comunicação, ela transforma a nossa maneira de viver e de ver as coisas. Tem muitas pessoas que se isolam, tem muitas pessoas que não gostam de conversar, têm medo de falar em público, têm medo de expor a sua opinião, têm medo de ser rejeitado, têm medo de ser confrontado. E aí o que acontece? Ele não se comunica. O que ele faz? Ele se retrai, ele se isola. Essa pessoa não consegue, de certa forma, se conectar. Por quê? Porque não se comunica. Tem gente que prefere ficar quieto, tem gente que prefere ficar calado. Eu entendo que nós temos duas orelhas para ouvir mais e uma boca para falar menos, mas o silêncio, ele não pode fazer parte da sua vida. Eu quero aqui dar um exemplo muito simples. Existem relacionamentos entre, por exemplo, marido e mulher que acabam sem nunca terem brigados. Exatamente. Sabe por quê? Porque o estilo comportamental de um homem ou de uma mulher, às vezes, diante dos conflitos de comunicação, diante dos conflitos emocionais, a tendência de um ou de outro, às vezes, é de se calar. E aí, quando eu me calo, eu me isolo. Quando eu me isolo, eu vou perdendo admiração, eu vou perdendo, sabe, a conexão, eu vou perdendo o carinho, eu vou perdendo a atenção. Então, existem relacionamentos que nunca, aliás, que se acabaram sem nunca terem chegado vias de fato de briga. Sabe por quê? Porque se calou. E aí existem mulheres que eu já vi, já percebi, que começam a aparecer roxos na sua pele. O fluxo menstrual, sabe, desequilibra. O humor altera. Por quê? Porque internamente, o que está acontecendo, além do silêncio, além do isolamento, começa a adoecer emocionalmente. Por quê? Porque ninguém nasceu para viver só. Ninguém nasceu para viver isolado. E aí tem algumas pessoas que chegam ao ponto de dizer assim: ninguém me ama, ninguém dá atenção para mim, ninguém me ouve, eu vivo sozinho. Mas não é por conta das pessoas, é por conta que você se isolou do mundo pelo qual você convive, que às vezes você tem medo de falar, medo de expor a sua ideia, medo das pessoas te rejeitarem, e aí você se isola. Eu me lembro muito bem, quando eu me casei, Keila tinha 16 anos e ela era muito introvertida. Minha mulher, ela chegava numa reunião, ela não conversava, ela não compartilhava, ela não entrava na conversa, e aí acabava eu sendo e me tornando o centro das atenções.
E com o decorrer do tempo, ela foi falando para mim assim, eu não gosto de sair com você, não gosto de onde seus amigos estão, porque não é a minha praia, não é o meu estilo, eu não gosto de ficar conversando. E aí eu tive que mudar isso nela, sabe? Trabalhar para que ela mudasse isso. Por quê? Porque cada dia que passasse, se ela não fosse comigo, certamente o nosso casamento ia por água abaixo, ia certamente se desfazer. Por quê? Porque quanto mais eu saísse sozinho, mais eu me comunicasse, mais ela se isolasse, mais distante nós ficaríamos um do outro. Então, deixa eu dizer algo para você. É necessário, primeiro, sair desse espírito ou sair dessa zona de conforto ou dessa zona de murmuração, ou de dor, ou de sofrimento, de que ninguém me ama, de que ninguém me ouve. Não, para com isso. Para com isso. Para com isso. Olha, deixa eu dizer algo para você. As dores pelas quais muitas pessoas passam por elas, que fazem com que elas se sentem isoladas, mesmo rodeadas de tantas pessoas, dói na alma, dói muito na alma. E é preciso ressignificar isso, é preciso mudar isso. E ficar em silêncio não é a melhor forma. Se isolar não é a melhor forma. Sabe, tem muita gente que não quer ser vulnerável, não quer mostrar a sua vulnerabilidade, e aí automaticamente acabam se isolando. Deixa eu dizer algo para você extremamente importante. Todos têm defeito. Todos nós temos defeitos. Todos nós temos algo a melhorar. Então, a vulnerabilidade, ela tem o lado positivo das coisas. Então, não tenha medo de ser rejeitado, não tenha medo, sabe, de certa forma, expor as suas dificuldades, não se isole, comece a criar empatia e comece a, sabe, a se relacionar com as pessoas, independente do que elas pensam. Tem um texto muito interessante na Bíblia. Jesus tinha acabado de morrer e ele ainda não tinha... Ele não tinha ainda aparecido aos discípulos. Passou-se um dia, dois, e agora 2 dos seus discípulos estão voltando para Emaús. E nesse caminho eles vão conversando entre eles, né? E tristes porque Jesus morreu e agora eles não têm mais uma referência, eles não têm alguém mais para ensiná-los, eles não têm mais alguém para caminhar com eles. E a Bíblia diz que Jesus se coloca no meio deles. E aí, quando eles estão caminhando, Jesus aparece, começa a caminhar com eles. Sabe, e o que eu posso fazer para sair do isolamento? E eu vou te ensinar algumas coisas baseado nessa conversa de Jesus. Primeiro, você quer conversar com alguém? Puxe assunto. Faça perguntas. Faça perguntas. Mas eu não sei falar de nada. Faça perguntas. Tudo bem? Como está o seu dia? Quem é você? Qual o seu nome? Tem gente que fica sentado, faz uma viagem daqui para São Paulo, do lado de uma pessoa, e não tem coragem de perguntar o nome da pessoa. Não tem coragem de perguntar o que ela faz, não tem coragem de perguntar o assunto. Não, deixa eu ficar isolado, quietinho no meu canto aqui. Não, você está perdendo conexões, você está perdendo relacionamentos, você está perdendo oportunidades incríveis na sua vida. Na sua vida. E aí Jesus então aparece para aqueles discípulos e faz uma pergunta. O que vocês estão conversando? Olha aí, que pergunta simples para alguém que chega no meio de uma conversa. O que vocês estão conversando? E aí um deles começa a dizer: mas você é o único em Jerusalém que não sabe o que está acontecendo, que Jesus morreu e aí ele ia ressuscitar e não sei o quê.
e agora já é o terceiro dia e nada aconteceu, e nada não sei o quê. O que que Jesus fez? A pergunta de Jesus fez com que eles revelassem os seus sentimentos. A pergunta de Jesus fez com que eles revelassem as suas dúvidas, sabe? Jesus entra numa conversa, faz uma pergunta, sem interromper a conversa deles, sem interromper o assunto, e agora eles começam a externar aquilo que está no coração deles, eles começam a externar aquilo que está nas suas emoções, quais são as suas dificuldades, quais são as suas lutas, quais são as suas tempestades. Oi, deixa eu dizer algo para você. Uma pergunta. Quando alguém chegar e não dizer bom dia, ou dizer bom dia, faça uma pergunta. Bom dia, senta aqui. Tá tudo bem com você? Tá. Não, é que eu senti que o seu bom dia, expressão corporal, ó. O seu bom dia não foi um bom dia. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Então, uma pergunta bem feita na hora certa, no momento certo, ela vai revelar os nossos sentimentos. Ela vai revelar a postura do nosso coração. Ela vai revelar as nossas emoções. Uma pergunta bem feita. Ok? A segunda coisa que eu vou te ensinar nessa manhã. Michele. Michele, traz um café para mim, por favor. A segunda coisa que eu quero te ensinar nessa manhã com respeito a Jesus é atenção plena ao momento e ao assunto. Atenção plena. Jesus estava atentamente, sabe? Não, Matheus, eu acabei de colocar aí. Acabou, aí eu parei. Fechou. Tá. A segunda coisa que eu quero te mostrar nesse momento é atenção plena. Jesus chega não interrompendo, não falando outro assunto. Jesus presta atenção no que eles estão falando. E aí Jesus entra no assunto. Quando Jesus entra no assunto, Jesus começa a explicar para eles, desde Moisés, tudo que vinha acontecendo. Sabe, querido, às vezes nós queremos conversar apenas daquilo que é importante para nós. Não! Você precisa conversar de assuntos que são importantes também para as pessoas. O que é importante para a minha esposa, o que é importante para o meu marido, o que é importante para o meu filho, o que é importante para a minha filha, o que é importante para as pessoas que convivem comigo. Ei, o que as pessoas pensam e sentem tem que ser importante para você. Atenção plena àquilo que está sendo falado, àquilo que está sendo demonstrado. Lembra que eu falei do bom dia? A pessoa chega e fala, bom dia. Então, essa pessoa está com algum problema. Ela precisa ser importante para você. Põe aqui. Ela precisa ser importante para você. Obrigado. O que ela pensa, o que ela sente, tem que ser importante para você. Isso gera conexão, isso gera, sabe, amor, isso gera carinho, isso gera atenção, isso gera vulnerabilidade. Sabe, chega de viver num mundo cheio de máscaras. Nós precisamos aprender a colocar para fora aquilo que é importante para nós. E ficar quieto não vai resolver. E aí Jesus vai gradualmente, né? Fala? Gradualmente entrando no assunto, conversando. Por que você não está assim? Ah, então, hoje é quinta-feira, ontem eu tive um problema lá em casa, né? Meu esposo saiu de casa, poxa, eu sinto muito,
é empatia. Você vai, de fato e de verdade, expandindo o assunto, gerando empatia, abrindo o espaço e ambiente para que aquela pessoa saia do silêncio e entre verdadeiramente, sabe, numa comunicação eficaz e assertiva. Para quê? Para que você atinja o seu objetivo, sabe, de ajudá-la ou ela de ser ajudada. Jesus, então, anda com esses dois discípulos, vai caminhando, até chegar um momento que Jesus expõe tudo que Jesus queria expor. E os discípulos começam a entender tudo que eles deveriam ter entendido. Então, eu preciso que você entenda que a empatia, que é esse terceiro ponto, o terceiro ponto é empatia. Agora, não é aquela empatia de dizer assim, eu sinto muito. Não. É você não só se colocar no lugar da pessoa, mas de fato entender por que aquela pessoa está assim. Tem muito diretor ou gerente de empresa, ou, né, que a pessoa está com um problema, ele manda a pessoa embora. Não está produzindo, manda embora. Antigamente, eu sou de uma época, Matheus, que eu trabalhava, aí chegava na empresa, tinha um recado assim, deixe seus problemas lá fora. Ei, cabeção, não existe como separar vida profissional de emoções. Não existe como separar vida espiritual de emoções, vida familiar de emoções. Nós somos altamente emocionais. Só quem é frio chama-se psicopata. Se você for um psicopata, aí tudo bem. Aí você vai conseguir separar tudo. Até porque um psicopata, ele não sente emoções. Então não tem como separar o problema da pessoa com relação ao trabalho que ela está desempenhando no dia a dia. Então o que eu tenho que fazer como líder, como um chefe, como um pastor, como um gerente, eu preciso criar empatia. Muito mais do que se colocar no lugar da pessoa, mas criar uma conexão e ajudar essa pessoa a sair do silêncio e ajudá-la a resolver o que ela precisa resolver. Essa semana, nós estávamos gravando, acho que foi na segunda ou na terça-feira, o ar-condicionado aqui começou a pingar. Na segunda, né? O ar-condicionado começou a pingar, começou a derrubar água aqui, e o Matheus começou a ficar apavorado, eu olhei e estava uma cachoeira de água aqui. Aí eu chamei a minha secretária e falei, liga pro menino aí do ar, pede para ele vir olhar o ar. Quando ele estava aqui olhando o ar, né? Nós paramos, tal, eu abri a janela, eu falei, e aí, varão, o que ele tá aí? Ele falou assim, pastor, o dreno tá entupido e tal, papapá. Aí eu falei para ele assim, você mudou de casa, né? Comprou uma casa e não me falou. Ele falou, o senhor já ora pra gente comprar as coisas, tudo. Eu falei, mas tem que falar. E como é que tá? Pastor, tá benção, a casa lá é boa e tal. E eu fiz uma pergunta. O que está faltando na sua casa? Aí olha a resposta. Ele podia dizer assim, tá faltando um sofá, tá faltando uma geladeira, um trem. E eu disse para ele assim, porque eu quero te dar um presente. Aí eu falei pro Matheus assim, Matheus, esse rapaz é minha ovelha há 17 anos. Nunca ele e a esposa me deram trabalho. Nunca, sabe o que é nunca? Então, eu quero te ensinar algo aqui que não está no assunto, mas que você precisa aprender. Aprenda a facilitar a vida das pessoas que facilitam a sua vida. Aqui, a menina facilitou a minha vida. Trouxe um café. Eu podia parar a live, fazer um café. Falando nisso, nós podemos fazer igual o Paulo, né? O Paulo, ele é marqueteiro, né? Como é que você falou? Ele é um artista. Ele é um artista. Aí o Paulo vai ali, põe o café e tal. Vamos gravar uma live, né? Vamos, na próxima live, Matheus, vamos fazer um café na máquina, falar aqui, estamos fazendo um café. Então, a minha secretária, eu vou te falar, ela facilita a minha vida, ela trouxe um café. Esses dias ela estava preocupada com o filho dela. Aí, porque não tinha médico, não sei o quê, que não tinha plano de saúde. Eu falei, quanto é o plano de saúde do seu filho?
Aí ela falou assim, R$150. Eu falei, eu vou pagar o plano de saúde dele. Pode colocar na folha aí que eu vou pagar o plano de saúde dele. Sabe o que eu estou fazendo? Facilitando a vida dela. Ela não vai vir preocupada trabalhar, Mateus. Se o filho, como é que se o filho ficar doente, que não tem médico? Não. Aprenda a facilitar a vida de quem facilita a sua. Então, aí eu falei pro Marcão, falei o nome dele, ó. Aí eu falei para ele assim, o que tá faltando na sua casa? Ele podia responder, ele bate pronto. Aí ele falou assim, não, eu vou falar com a minha esposa, porque as prioridades dela pode não ser a minha. Olha que sabedoria desse camarada. Ei, varão, você tinha que ser sábio desse jeito. Você tinha que ser sábio. Ô, homem, aprenda que quem manda em casa é a mulher. Não adianta você querer mandar. Olha a sabedoria do Marco. Pastor, eu vou ver com a minha esposa qual é a prioridade dela. Porque para nós, homens, se o sofá muda de lugar, se ele é azul, se ele é preto, tanto faz. Agora, varão, você quer ficar brigando com a mulher por causa... Ah, me ajuda. Deixa. A casa é delas. A casa é delas. Então, eu quero facilitar, né, a vida do Marcão. Então, criar empatia e se colocar no lugar da pessoa a tal ponto de você ajudá-la, conhecê-la e ajudá-la, conhecer e facilitar a vida dela. E eu escrevi uma frase aqui que é muito poderosa, que diz o seguinte: a ponte que nos tira do isolamento não é construída por palavras perfeitas, mas por conexões genuínas. Conexões genuínas. Anotou aí? Não é falar bonito, irmão. Não é boa noite. Aliás, você sabe o que o William Bonner falou ontem, depois no final do Jornal Nacional? Você não assistiu? Boa noite. Qualquer coisa que seja, boa noite. Boa noite. Então, o que tira as pessoas do isolamento não são palavras bonitas. Não são. São conexões genuínas. E nós só vamos conseguir nos conectar genuinamente com as pessoas quando aquilo que foi importante para elas também é importante para nós. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Um ponto muito importante e outro que eu quero colocar para você aqui é: seja sincero. Mateus, você sabe de onde vem a palavra sincero? Não? Daniel também é cultura. Antigamente, eu não vou olhar para você não, vou olhar para o Mateus aqui. Antigamente, as pessoas vendiam vasos de barro nas ruas, né? E aí, o que acontecia? Quando um vaso quebrava, o que eles faziam? Eles iam lá, passavam cera naquele rachado e colocava ele no forno e trazia ele de volta para vender. Então, quando a pessoa chegava para comprar, ela fazia uma pergunta: é com cera ou sem cera? Uau! Ou seja, esse aqui está sendo verdadeiro, esse aqui é verdadeiro ou esse aqui é remendado? E aí surgiu esse negócio de sem cera, ser sincero. Aprendeu aí? Muito bom. Pois é. Então, a sinceridade, ela é percebida pelas pessoas. Não adianta. Não adianta você se importar com as pessoas só naquele momento de interesse seu. As pessoas vão perceber. Elas percebem quando elas estão sendo usadas, quando você não está sendo sincero, quando você está sendo com cera e quando você está sendo sem cera. Então, aprenda a ser sincero. Jesus, tudo bem, mas teve momentos que Jesus foi até direto demais e eu entendo isso. Mas aquele momento necessitava daquela palavra dura, daquela palavra exortativa, mas, sabe, nem sempre você precisa ser sincero, duro, grosso ou mal educado. Você pode ser sincero de uma forma amorosa, de uma forma amigável, e essa sinceridade vai gerar conexão, vai gerar sentimentos. Por que eu falo isso?
Porque escutar não é ouvir o que está sendo dito. Escutar é acolher o que está falando o coração. E quando eu ouço o coração, em vez das palavras, eu crio conexões. Eu crio conexões. Isso é extremamente importante para que você possa ter bons relacionamentos, ter uma comunicação assertiva e ter uma comunicação eficaz. Antes de concluir, eu quero dizer algo muito importante. Muito importante. Eu fui, no decorrer da minha vida, treinando Keila para conversar. Treinando Keila, sabe, fazendo perguntas, levando ela a desenvolver a fala, desenvolvendo ela a falar em público, e ela foi falando, aprendendo. Hoje, eu quero dizer algo para você. Hoje eu sou pastor de uma igreja muito boa, né? Graças a Deus, tenho muitas ovelhas maravilhosas. Mas hoje Keila fala melhor do que eu. Hoje todo mundo prefere ouvi-la do que eu. Você não tem noção de quem é ela. Sabe por quê? Ela tem uma qualidade que ela desenvolveu, que é nato dela e que todo mundo é apaixonado. A sinceridade. Quando Keila, não que eu não seja, não é isso. Não é isso. Mas é que ela tem uma graça em ser sincera. Então tem gente que tem graça em ser sincero. Tem gente que é sem graça em ser sincero. E graça não é algo que você conquista. Graça é algo que Deus te dá. Daniel achou graça aos olhos. José achou graça aos olhos de Faraó. Sabe, eu sou uma pessoa cheia de graça. Às vezes eu sou sem graça, né? Mas todo mundo que chega perto de mim gosta e brinca e tal. Sabe por quê? Por causa da graça. Por causa da graça. E eu quero dizer algo para você nessa manhã. Sabe, busque a graça de Deus. Busque a graça de Deus, porque a graça de Deus vai trazer conexões poderosas na sua vida. Sabe, e eu quero também fazer um desafio para você nessa manhã. Um desafio. Ah, Daniel, um desafio uma tarefa. Uma tarefa. Quem hoje está à sua volta que precisa ser ouvido? Quem? Perceba, olha a sua volta. Se você está na sua empresa assistindo essa live, ou se você está no ônibus assistindo essa live, olhe para a expressão corporal delas. Você não precisa ser vidente. Você não precisa ter uma bola de cristal. Você não precisa ter uma visão de Mulher Maravilha ou de raio-x para perceber que alguém não está bem. É só você olhar para a expressão corporal. Quem à sua volta hoje está com um semblante de preocupação, de tristeza? Quem hoje à sua volta precisa de uma palavra sua? Quem à sua volta hoje precisa ser ouvido com uma escuta ativa? Faça essa tarefa hoje. Faça isso hoje. Procure alguém. Procure alguém. Olhe para o semblante de alguém e desenvolva essa habilidade que Jesus nos ensinou a desenvolvê-la. E lembre-se, a comunicação é a arte de transformar a solidão em companhia e o silêncio em compreensão ou conexão. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma sexta-feira abençoada, um final de semana abençoado. Lembre-se que comportamento é tudo. E quando você começar a gerar conexões, você verá que as suas conquistas, os seus relacionamentos, as suas vitórias, as pessoas que caminham com você terão mais resultados e todos viverão um tempo de felicidade e de conquista. Deus te abençoe. Fique conosco, comportamento é tudo. Shalom, paz e prosperidade.